Olá, exploradores! Hoje vamos explorar o mundo da identidade de gênero e da medicina, através da emocionante história de David Reimer. Esta é uma história que nos desafia a repensar o que sabemos sobre identidade e a enfrentar os dilemas éticos que cercam a medicina moderna. Em uma pequena cidade de Winnipeg, Manitoba, David Reimer veio ao mundo como um bebê do sexo masculino, ao lado de seu irmão gêmeo idêntico, Brian. Inicialmente conhecido como Bruce, o destino de David tomou um rumo inesperado quando, aos 6 meses de idade, os pais ficaram preocupados com a forma como ambos os meninos urinavam. Um diagnóstico de fimose foi o veredito dos médicos, levando-os a optar pela circuncisão aos 8 meses. Em um fatídico dia de abril de 1966, um urologista realizou a operação utilizando um método não convencional de cauterização. Contudo, o procedimento não saiu conforme o planejado. O pênis de Bruce foi terrivelmente queimado, impossibilitando qualquer reparo cirúrgico. Surpreendentemente, Brian, cuja fimose deveria ser tratada na mesma ocasião, curou-se naturalmente, sem a necessidade de intervenção médica. Os pais, angustiados pelas perspectivas futuras de felicidade de seu filho, que agora enfrentaria a vida sem um pênis funcional, decidiram procurar ajuda no Johns Hopkins Hospital, em Baltimore. Lá, encontraram o Dr. John Money, um renomado psicólogo cuja reputação estava fundamentada em seu trabalho inovador com pacientes intersexuais. O Dr. Money, defensor fervoroso da teoria da neutralidade de gênero, acreditava que a identidade de gênero era moldada principalmente por influências sociais desde a infância. Ele defendia que essa identidade poderia ser modificada por meio de intervenções comportamentais adequadas. Assim, os Reimer esperavam encontrar uma solução para o dilema de seu filho e proporcionar-lhe uma chance de levar uma vida plena e feliz. Entretanto, o que estava prestes a acontecer moldaria não apenas o destino de David, mas também lançaria luz sobre questões profundas relacionadas à identidade de gênero e ao poder da influência social. A história dos Reimer tomou um rumo inesperado após os pais de David assistirem a uma entrevista com o Dr. Money em um programa de TV. Nesse programa, o médico e outros especialistas debateram suas teorias sobre gênero, particularmente em relação a crianças nascidas com genitália anormal. Segundo eles, substituir um pênis não era viável, mas a construção cirúrgica de uma vagina funcional poderia ser bem-sucedida. Acreditavam que David teria uma maturação funcional sexual mais bem-sucedida como uma menina do que como um menino. Convencidos por essas teorias, os pais de David decidiram submeter o filho a uma cirurgia de mudança de sexo quando ele tinha apenas 22 meses. Nesse procedimento, uma orquidectomia foi realizada para remover os testículos de David. Seu sexo foi redefinido, e os pais foram orientados a criá-lo como uma menina, dando-lhe o nome de Brenda. O Dr. Money assumiu a responsabilidade não apenas pelo suporte psicológico durante a cirurgia, mas também pela reeducação sexual subsequente. Anualmente, durante cerca de uma década, o Dr. Money acompanhou o progresso de Reimer, avaliando os resultados da cirurgia e fornecendo consultas. Este caso de mudança de gênero foi considerado um teste especialmente significativo do conceito de aprendizagem social da identidade de gênero. Existiam 2 razões cruciais para isso. Primeiro, o irmão gêmeo de Reimer, Brian, serviu como controle perfeito, já que compartilhavam não apenas genes e ambiente familiar, mas também o mesmo ambiente intrauterino. Em segundo lugar, essa intervenção era notável por ser a primeira mudança e reconstrução realizada em um bebê do sexo masculino, sem anormalidades pré-natais ou pós-natais precoces na diferenciação sexual. Essa decisão crucial marcou o início de uma jornada complexa para David Reimer, uma jornada que não apenas moldaria seu próprio destino, mas também lançaria luz sobre questões profundas relacionadas à identidade de gênero e às complexidades da natureza humana. O Dr. Money obrigou os gêmeos a simularem obscenidades, tudo por acreditar
que este tipo de tratamento era importante para uma identidade de gênero adulta saudável. Ao longo de vários anos, o Dr. Money meticulosamente documentou o progresso de Heimer, transformando-o no que ele denominou o caso João-Joana. Para o médico, este era um exemplo aparentemente bem-sucedido de desenvolvimento de gênero feminino, um testemunho do que ele considerava a eficácia da mudança de sexo e da reconstrução cirúrgica, mesmo em casos não intersexuais. Nas palavras do Dr. Money, o comportamento da criança é claramente o de uma menininha ativa, muito diferente dos modos masculinos de seu irmão gêmeo. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso havia segredos obscuros. Durante as visitas anuais de acompanhamento, que ocorriam apenas uma vez por ano, os pais de Heimer, sob a pressão das expectativas do Dr. Money, costumavam ocultar a verdade sobre o verdadeiro progresso do procedimento. Suas mentiras encobriram uma realidade angustiante, enquanto eles lutavam para manter a narrativa que o médico desejava. Anos mais tarde, uma revelação sombria lançou uma nova luz sobre essa história complexa. Brian, o irmão gêmeo de David, foi diagnosticado com esquizofrenia, lançando uma sombra de tristeza sobre a família Heimer e evidenciando as profundas complexidades emocionais que envolviam essa narrativa complexa. A jornada de Heimer para encontrar sua verdadeira identidade foi marcada por traumas e desafios, em contraste com a esperança inicial que seus pais tinham quando o levaram a Baltimore. O Dr. Money, em vez de proporcionar tratamento terapêutico, impôs uma série de procedimentos invasivos e desumanos. Quando o médico começou a insistir para que Heimer passasse por uma cirurgia para a construção de uma vagina, a família decidiu interromper as dolorosas visitas de acompanhamento. Dos 22 meses de vida até sua adolescência, Heimer foi forçado a urinar através de um orifício abdominal, resultado das intervenções cirúrgicas. Durante a adolescência, ele foi administrado com estrogênio para induzir o crescimento dos seios, uma tentativa inútil de fazê-lo se sentir feminino. Apesar das tentativas do Dr. Money de esconder a verdade sobre o caso, o relato posterior de Heimer, escrito em colaboração com o Dr. John Colapinto, revelou uma realidade dolorosa e desoladora. Ao contrário do que o médico afirmara, viver como Brenda não trouxe a identidade feminina que eles esperavam. Heimer foi alvo de marginalização e intimidação, enfrentando dificuldades tanto em seu círculo social quanto internamente. Nem os vestidos de babados forçados sobre ele, nem os hormônios femininos conseguiram criar a conexão que faltava. Aos 13 anos, ele estava afundando em uma depressão, levando-o a confessar aos pais que tiraria a própria vida se fosse forçado a ver o Dr. John Money novamente. Esse processo incluiu injeções de testosterona, uma mastectomia dupla e 2 operações de faloplastia. Em 22 de setembro de 1990, David encontrou amor e apoio em Jane Fontaine, casando-se com ela e tornando-se padrasto de seus 3 filhos. A história de David Heimer é uma jornada de coragem, resistência e autodescoberta que revela as profundezas da identidade humana diante das adversidades mais cruéis. Em 1997, a história de David Heimer ganhou destaque internacional quando ele compartilhou sua experiência com Milton Diamond, um respeitado sexólogo acadêmico. Convencido pela importância de dissuadir outros médicos de tratar crianças da mesma forma que ele foi tratado, Heimer concordou em permitir que Diamond apresentasse os resultados do experimento que fora submetido. Pouco tempo depois, Heimer decidiu tornar sua história pública, dando voz ao seu sofrimento. Foi então que o Dr. John Colapinto publicou um relato detalhado e impactante na revista Rolling Stone, em dezembro de 1997, amplamente divulgado e influente. A narrativa de Heimer e Colapinto não se limitou às páginas da revista. Eles também transformaram essa história angustiante em um livro intitulado As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl. A divulgação desse livro permitiu que a experiência de Heimer alcançasse um público mais amplo,
lançando luz sobre os desafios enfrentados por aqueles que são submetidos a procedimentos médicos controversos e as profundas implicações sobre a identidade e a humanidade. A coragem de Heimer em compartilhar sua história ajudou a iniciar um diálogo global sobre os limites éticos da medicina e trouxe à tona questões cruciais sobre o respeito pela autonomia e dignidade dos indivíduos. Além de um relacionamento difícil com seus pais durante toda a vida, Reimer teve de lidar com o desemprego e a morte de seu irmão Brian por uma overdose de antidepressivos em 2002. Em 2 de maio de 2004, sua esposa Jane lhe disse que queria a separação. Na manhã de 5 de maio de 2004, Heimer foi a uma mercearia e tirou a própria vida com um tir. O relato e posterior livro sobre a vida de Heimer exerceram uma influência profunda nas práticas médicas e nas reputações envolvidas, além de contribuírem para a compreensão contemporânea da biologia do gênero. O impacto desse caso foi marcante, acelerando o declínio da cirurgia de mudança de sexo e das intervenções cirúrgicas em crianças inequivocamente XY, com micropênis, raras malformações congênitas ou casos de perda do pênis na infância. As implicações do caso de Heimer também respaldaram os argumentos daqueles que defendem a forte influência dos hormônios pré-natais e da primeira infância na diferenciação cerebral, na identidade de gênero e, possivelmente, no comportamento sexual dimórfico. No entanto, a aplicabilidade desse caso para a atribuição sexual adequada em situações de condições intersexuais que envolvem deficiência grave de testosterona ou insensibilidade aos seus efeitos permanece incerta. Para alguns, a incapacidade de prever a identidade de gênero no caso de Heimer consolidou o ceticismo em relação à capacidade dos médicos em geral, questionando o uso da cirurgia reconstrutora genital para impor um papel de gênero específico a uma criança com condição intersexual ou defeito genital, antes que a criança tenha idade suficiente para reivindicar sua própria identidade de gênero. A Sociedade Intersexual dos Estados Unidos da América, que se opõe firmemente à mudança de sexo involuntária, considera a história de David Peter Heimer como um alerta, destacando por que a modificação dos órgãos genitais de menores não deve ser realizada desnecessariamente e sem o consentimento da pessoa em questão. O livro do Dr. Colapinto revelou perturbadoras sessões de terapia infantil, implicando que o Dr. Money havia ignorado ou ocultado evidências de que a transformação de Heimer em uma menina não estava progredindo bem. A defesa do Dr. Money argumentou que algumas das acusações sobre as sessões de terapia poderiam ter sido influenciadas pela síndrome de falsa memória e insinuaram que a família poderia não ter sido completamente honesta com os pesquisadores, criando uma aura de controvérsia em torno do caso.